Oi gente, tô de volta. Demorei um pouquinho, mas voltei. E pra começar em grande estilo, eu resolvi falar um pouco sobre as grandes tretas que já rolaram no começo desse ano. Eu separei 4 situações que rolaram recentemente para que a gente pudesse conversar, e para cada uma delas eu vou trazer algum exemplo e discutir um pouquinho, beleza? Acompanha comigo que vai estar ótimo. Vamos para a situação número 1. A situação número 1 está aqui, como vocês podem acompanhar. E sim, não gostaria de estar falando sobre isso, mas é o Nego do Borel. Pra quem não sabe, esteve fora do mundo, não entendeu e nem se importou, o que aconteceu com a história do Nego do Borel foi o seguinte. Luísa Marilac, uma mulher transexual, conhecida pelo meme "Se isso é tá numa pior, que quer tá bem então", você vai acompanhar aqui, ó, E também. teve boatos que eu ainda estava na pior. Viu? A Luísa, ela é fã do Nego do Borel e ela comentou numa foto dele falando sobre o quanto ele era bonito e interessante, uma coisa normal, como todas as pessoas fazem. E aí, ao invés do Nego do Borel ser uma pessoa solícita e, humana, ele resolveu ser escroto. Resolveu falar de um ponto de vista extremamente desagradável, no qual ele coloca ela como sendo um homem, né? Se trata de uma mulher trans, que nós estamos falando. Ele colocou ela como se ela fosse um homem e tratou ela mal nos comentários, né? Foi um comentário extremamente desagradável e ele gerou uma série de problemas. E aí vocês me perguntam, por que eu tô falando isso? O que me incomoda dessa história do Nego do Borel foi a questão da atitude. Ele já teve uma postura ruim. Ao invés dele debater sobre essa postura de uma forma madura, ele veio jogar como se isso fosse uma questão de comunidade, um comportamento da comunidade, da onde ele veio, e se jogou no fato de não ter noção ou proteção para poder sair pela culatra na situação. Eu acho que se você faz alguma coisa de errado, se posiciona ou fala alguma merda, é importante que você tenha responsabilidade pelo que você fala e que você não culpe outras pessoas pelo que você está falando de errado. No caso do Nego do Borel, ele não só foi infeliz na colocação, como no resultado disso perante toda a situação. No clipe de Me Solta Porra, que ele lançou ano passado, no clipe ele se passa por uma gay afeminada que em alguns momentos parece uma mulher trans. Ele remeteu muito à questão da lacraia também, né, do MC Serginho Lacraia. Se você não tem essa referência, a imagem tá aqui, desses belíssimos musos. E ele usou disso para poder chamar a atenção da comunidade LGBT e ganhar o famoso Pink Money. Na hora de usar da comunidade para fazer isso, de usar perfis convivências as quais ele não conhece claramente, e na hora de beijar um outro homem para angariar fundos de dinheiro, tá tudo bem. Mas na hora de tratar como ser humano uma pessoa que precisava ser tratada como ser humano, afinal é um ser humano e todo mundo ser tratado com respeito, ele não conseguiu. Onde fica isso, sabe? E como isso vai ser cobrado? E felizmente outras pessoas como Ludmilla, como Luísa Sonza, todas as pessoas fizeram questão de mostrar pra ele que ele estava errado e que o comportamento dele não era cabível para a situação. Tanto que as 2 meninas citadas agora cancelaram a participação no DVD dele, mas ainda outras celebridades também se posicionaram sobre a maneira escrota que ele resolveu falar com a Luísa. E agora eu vou falar sobre a segunda situação relacionada à primeira situação que eu acabei de falar. Sobre essa segunda pessoa, estamos falando de Larissa, rainha de Honório Gurgel, que tem tomado o mundo. Para quem não sabe, também conhecida como Anitta. E o meu ponto para falar sobre a Anitta, que me incomoda bastante nesse contexto, é o seguinte: dentro de tudo que poderia ter sido feito sobre essa situação do Nego do Borel, por que fazer a ideia mais errada possível, né? Por que fazer a ação mais mal executada possível? Seu amigo faz uma situação transfóbica, pública. Se você tá numa posição de ser amiga dele, se acha no direito de corrigir, ajudar ou coisa que o valha, em momento algum a sua primeira reação deve ser colocar o seu amigo como inocente. Seu amigo errou, e se ele não é responsável pelos erros dele, não adianta você ser. E assim, eu entendo que a Anitta quis se posicionar no sentido de defender o amigo que ela tem, dizer que ele não é desse tipo de coisa, que ela tem ajudado ele a se encontrar, né, no sentido de não falar besteira, tem dado dicas profissionais e tudo mais, mas assim, já parte do primeiro ponto. Se você está dialogando com uma comunidade da qual você não pertence, você precisa ter esse tipo de atenção. Isso é o básico que deveria ter sido passado para ele. Não é fazendo 60 stories contando que
aconteceu sobre a sua versão e só se incomodando com você e com ele que você vai resolver a questão. Se a questão, no caso, é transfobia, o primeiro ponto a ser tratado é a transfobia. Depois você vai tratar do que seu amigo faz, depois você vai fazer, sabe-se lá Deus quantos stories fazendo. Isso só mostra a necessidade de um preparo e de uma assessoria de imprensa para todos os dois, que não permitam que essas pessoas falem coisas assim abertamente, sabe? Todos os dois precisam de assessoria de imprensa para contenção de situações desagradáveis do tipo. Se por algum acaso acontece alguma outra situação envolvendo todos os dois, o mais certo não é você sair pelas redes sociais disparando um monte de conteúdo que não necessariamente vai ser entendido ou visto. Ainda mais no caso da Anitta, que fez milhares de stories e deletou esses stories logo depois. Se seu amigo fez alguma situação polêmica envolvendo minorias, certifique-se de que o que está sendo resolvido é, primeiro, a situação com a minoria em questão, ou com o problema em questão. Depois vai ser falado de posicionamento, depois vai ser falado do que for. Porque isso invalida não só o discurso de quem está pedindo desculpa ou tentando resolver a situação, como só mostra que, na verdade, a única preocupação de todos os dois era o próprio umbigo. A Anitta precisava ter se queimado à toa? Não. Precisava ter entrado numa polêmica da qual ela não foi chamada? Não. Como pessoas hétero devem se posicionar a respeito de situações envolvendo a comunidade LGBT? Se você está numa posição de aliado, a sua posição deve ser única e exclusivamente de aliado. Numa situação onde acontece alguma injustiça envolvendo a comunidade, não cabe a você se tornar protagonista de uma história. Não dá pra gente ficar colocando pessoas hétero como reis e rainhas e representantes e caralho a quatro da comunidade LGBT, quando na verdade a gente tem uma gama enorme de pessoas já fazendo isso por nós. A gente tem a Emilia Clarke, a gente tem Pablo Vittar, a gente tem a Aretusa, a gente tem Lineker, a gente tem as Bahias e a Cozinha Mineira, a gente tem Johnny Hooker, a gente tem uma caralhada de gente. Isso que eu tô falando de nova geração, né? Que muito da nova geração fala sobre essa questão de cultura pop, de divas pop e tudo mais. Tô falando da nova geração. Olha o trabalho incrível. Ah, lógico, eu não sei se eu falei Pablo Vittar, mas não é óbvio. Estão produzindo coisas fodas que a gente tá deixando de dar atenção pra dar atenção pra pessoas hétero. A gente pode conquistar muito mais coisas e ter a nossa voz muito mais ouvida e projetada muito mais longe se os nossos focos são focados nas pessoas certas. Não dá pra gente sair chamando qualquer um de diva pop ou de coisa do gênero, porque isso não ajuda. A gente precisa entender que o fato de uma pessoa ser aliada e fazer algo bom pela comunidade não coloca ela num patamar onde ela seja acima de tudo e acima de todos. Não coloquem mulheres cis, hétero como rainhas pop de uma comunidade LGBT, porque a primeira cagada que elas fizerem vai ser o ponto onde elas vão ser cobradas. E esse tipo de cobrança, elas não estão preparadas, elas não devem ser cobradas disso, porque não é um lugar que elas pediram pra estar lá. E outra, não é assim que funciona, sabe? Se a gente quer fazer alguma coisa pela comunidade, a gente tem que fazer logo de base, né? Tem que vir da gente a iniciativa. E essa iniciativa não pode ser, no caso, favorecendo pessoas héteros, né? Tem que favorecer os LGBTs que estão aí no mundo. Agora vamos falar da família que ninguém quer falar, da família mais problemática deste Brasil, a família Bolsonaro. Na verdade, eu não vou falar mal da família Bolsonaro, eu vou falar mal de um comportamento, embora eu tenha inúmeras coisas pra falar de mal dessa família, mas é um outro ponto do qual eu vi acontecendo muito e eu acho um pouco problemático. Situações como essa daqui, ó, onde estão pontuando o fato de que um dos filhos do Bolsonaro tem o pau pequeno, ela é muito delicada quando a gente vai abordar sobre isso. É impossível esse assunto não chegar num nível quinta série de manejo do próprio, sabe? Quando a gente vai falar sobre sexualidade, sobre órgãos genitais e tudo mais, a gente está falando através de um ponto de vista muito específico, o falocentrismo. A nossa comunidade ela já é falocêntrica por natureza. A gente vive falando de pinto e do poder através do genital, a gente vive falando sobre esse tipo de coisa,
e somos muitas vezes gerenciados com base em situações que corroboram para isso. Usar como chacota o fato do Bolsonaro filho ter pau pequeno tá levando a gente pra onde? Tá levando a gente pro quê? Sabe? E isso é um problema desde quando? Se a gente luta para que não haja masculinidade tóxica, que não haja problemas relacionados à postura do homem em sociedade, se a gente luta para sair do falocentrismo e de todas as questões que envolvem machismo, né, entre outras situações, a gente virar e fazer piada com o tamanho do pinto do Bolsonaro filho, pra mim é uma coisa que não faz muito sentido, sabe? Eu entendo que é divertido, é engraçado, tem vídeos que foram feitos com base nisso, rodaram muitas coisas no Twitter com base nesse assunto, só que isso leva a gente aonde? Eu não acho que deva ser um motivo de crítica uma vez que a gente busca desconstruir o homem da maneira como a gente está buscando. Se a gente tem campanhas como a campanha da Gillette, se a gente tem campanhas para falar sobre a masculinidade tóxica acontecendo nos mais diversos lugares, né? A gente vê isso em Hollywood, a gente vê isso em um monte de lugares. Falar sobre a questão do pinto pequeno do filho do Bolsonaro é o mínimo que a gente deve fazer, é ter coerência na hora de abordar isso. E eu acho que falta um pouquinho de coerência e de bom senso na hora de abordar. Agora, falando sobre o outro Bolsonaro, que também foi uma situação que me incomodou profundamente. Quando a gente fala sobre sexualidade, novamente, a gente tem a tendência especulativa de colocar como se pessoas héteros fossem gays, ou fossem bissexuais, ou fossem que gênero. Rola sempre essa especulação não muito clara sobre a sexualidade de cada um. Andou circulando, principalmente pelo Twitter até, um compilado de imagens onde o Bolsonaro filho, o outro filho, eu nem me presto a saber o nome deles porque assim, não merece meu tempo. É o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Sei lá, sabe, pra mim, Tico-teco. se chamasse de Três Porquinhos também pra mim tá tudo... Aliás, Três Porquinhos é um ótimo nome. Nesse caso, por que me incomodou mais? O fato de que a vida sexual do filho do Bolsonaro deva ser instigada, questionada, exposta pelo fato dele ser gay ou não deve ser um motivo pelo qual a gente deve abordar as coisas. Eu acho que quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente reforça esse estereótipo, ele não é só homofóbico, né? Porque as piadas que começaram a acontecer passado esse compilado de fotos e tudo mais acho que é do Carlos Bolsonaro, com o primo, só reforça o fato de que a gente vive numa comunidade extremamente homofóbica, que não sabe lidar com a sexualidade ainda e acha que o fato de ter uma sexualidade diferente do padrão normativo heterossexual é motivo de piada. Ele não é motivo de piada pelo fato de, né, possivelmente estar se envolvendo com o primo dele. A gente não deve tratar isso como uma coisa tão pueril dessa forma, principalmente se existem membros, né, da comunidade LGBT embutidas no caso. Você está literalmente falando que é pejorativo uma pessoa ser homossexual e que o fato dele estar fazendo tudo o que ele faz, toda a problemática envolvendo ele, a família, parte do princípio de que ele é um homem homossexual, sei lá, dentro do armário, incubado, seja lá qual for a melhor definição, mas parte desse princípio como se isso fosse errado. E eu não acho que deva ser essa maneira como a gente trata. Eu não considero ele como uma pessoa que vai ser recebida de braços abertos pela comunidade LGBT. Pelo contrário. Não acho que ele deva ser, inclusive, recebido de braços abertos pela comunidade LGBT. Mas eu acho que a maneira como está sendo abordada a questão da sexualidade dele é extremamente tóxica, sabe? Uma vez que, a gente não sabe da realidade. 2, o fato dele ser não seria motivo de chacota. E 3, o posicionamento pode ser muito mais maduro, né, na hora de falar alguma coisa. Eu acho que a fofoca a gente não controla, mas a maneira como a gente se posiciona a respeito dessa fofoca precisa ser sim revista. O compilado sugere que, assim, ao longo do tempo, ele e esse primo moraram juntos e conviveram juntos durante muito tempo. Mostram diversas fotos de viagens, fim de ano, momentos em família e coisas do gênero que ele aparece com o primo dele. E ele mora com o primo, né, que é dito como primo, mas ele mora com esse primo. A história começou a ficar bizarra justamente por isso, por não ter uma figura feminina próxima do Carlos, que pudesse estar ali o tempo todo, né, que tivesse ali. Ele era visto como solteiro o tempo todo,
E as fotos aparece ele com um primo e um cachorro que eles adotaram. Novamente, o lance do cachorro ter sido um cachorro de uma marca, se não me engano, acho que é... Não sei já coloca como, olha lá, ele é viado, ele tem um maltês. Do tipo, cara, é isso mesmo que a gente vai começar a categorizar as pessoas? Do tipo, se é viado pelo tipo de cachorro que você tem? Ou por fotos que você tem com uma pessoa? Assim, lógico, dá margem. O Jornal Extra postou uma notícia onde eles falam sobre a namorada secreta do Carlos Bolsonaro. Que ela estava, né, nessa relação aí há alguns anos, sendo mantida no paralelo, enquanto, né, a gente tem esse mundaréu de fotos com o primo. E eles fazem uma matéria, inclusive, falando da relação dos dois e tal. E a alfinetada final que o Extra dá é falando justamente da relação do Carlos Bolsonaro com o primo. E na foto estão os três. Só que tá a família toda, o Carlos Bolsonaro e o primo atrás e a suposta namorada na frente. Realmente, para bom entendedor ou para análises mais avançadas, você consegue tirar uma coisa ou outra que de fato faça sentido. A questão toda é essa, assim. Como a gente precisa se afastar dessas coisas que tratam a masculinidade de uma forma tão tóxica, que colocam o homem na necessidade de ter um pinto imenso e de reforçar estereótipos que a gente sabe que não fazem parte e que muitos homens não atendem a esses estereótipos. Eu acho que isso é um ponto importante. E outro ponto importante também é a gente parar de usar a sexualidade dos outros como motivo de chacota. Não é chacota, não é piada, tem gente que vive isso o tempo todo, sabe? E morre por isso, é agredido por isso. Então, assim, usar disso pra fazer piada com o filho de um político que, né, tem todo um histórico, eu acho que não precisa ser assim, né? A gente pode evoluir um pouquinho mais e começar a fazer comentários e piadas e situações que dialoguem mais com o que a gente acredita e não contra quem nós somos, e passar também a podar as pessoas e não dar palco para as pessoas que fazem piada com esse tipo de coisa. Acho que é o mais importante. Bom, já ficou muito claro que esse ano a gente vai ter treta pra cacete. Não são nem... São o quê? Hoje estamos no dia 26 na verdade. No dia 26, quando esse vídeo está sendo gravado, já aconteceram milhares de merdas só nesse primeiro momento do governo, né, do Bolsonaro. Então a gente sabe que daqui pra frente tende a vir muito mais coisas. Eu espero não fazer mais um vídeo desse de tretas, mas é bem capaz que eu acabe fazendo mais alguns falando sobre outras situações. Esse foi o retorno do Vamos Falar. Eu agradeço todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá curtindo o canal. As pessoas que se inscreveram novas também eu agradeço por isso. Vai ter bastante coisa esse ano. Pretendo fazer vários outros quadros, várias outras situações. Pretendo dinamizar o canal de uma forma bem legal. Quem tiver a fim de acompanhar, por favor, venha comigo. Então se inscreve, ativar o sininho para receber as coisas que eu faço, se inscrever no canal. Eu também estou no Twitter, eu estou no Instagram. As redes estão aqui embaixo, também na descrição. Você pode conferir todas elas com facilidade. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau.